O segmento de gás natural teve um impulso renovado neste ano com a aprovação da nova Lei do Gás, que moderniza o marco regulatório do setor. A lei define e altera as regras dos elos de transporte, escoamento, tratamento, processamento, estocagem, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural no Brasil. E esse é o tema do episódio de hoje do Além da Energia. O objetivo principal da nova legislação é incentivar e fomentar a indústria de gás natural com o aumento da concorrência, expansão da rede de transporte, redução dos preços, disseminação do uso do insumo, bem como atrair novos investimentos. A abertura do mercado de gás natural será relevante para a economia brasileira e permitirá ao Brasil iniciar um novo ciclo de desenvolvimento por meio do gás natural a custo competitivo. Estudos da empresa de pesquisa energética indicam investimentos potenciais de 74 bilhões de reais em infraestrutura na próxima década e geração de mais de 30 mil empregos. Existem, porém, pontos da lei a serem regulamentados e ainda resta avançar nos processos de abertura dos mercados regionais em muitos estados. Para tratar desses temas e debater o futuro do setor, recebemos aqui Gustavo Labanca, diretor-presidente da Transportadora Associada de Gás, TAG, e Silvia Pote, diretora executiva de Gás Natural do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural. Sejam bem-vindos e muito obrigado por participarem do Além da Energia. Gustavo, eu vou começar o nosso bate-papo com você. Quais são, na sua opinião, os pontos favoráveis da nova Lei do Gás? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar da lei do gás, né, é o alinhamento total com as diretrizes do novo mercado de gás e que gerou uma ampla discussão entre os agentes de mais de 5 anos. Então, assim, é uma lei que ela foi bem pensada, bem discutida, bem planejada, não foi uma coisa feita a toque de caixa e ouviu todos os agentes. O segundo aspecto que eu acho que vale a pena mencionar é a diverticalização na cadeia do gás, é um dos principais objetivos e ela contribui bastante com isso, junto com o termo de cessação de conduta que foi assinado entre a Petrobras e o CAD. Acho que um grande mérito é respeitar os contratos existentes, a garantia de acesso às infraestruturas essenciais, né, que cria as condições para que os novos agentes acessem as estações de tratamento, os gasodutos de escoamento, os gasodutos de transporte, anteriormente todos controlados pela Petrobras. Acho que dá mais autonomia para o agente regulador, né, para a ANP, para poder regular as atividades da indústria. Acho que tem esse mérito também. Especificamente no caso dos gasodutos de transporte, ele sai do modelo de concessão para o modelo de autorização, que dá mais flexibilidade para os agentes para fazerem novos investimentos, que são investimentos necessários na malha. E também o modelo de contratação, né, de entrada e saída, ele dá mais agilidade na contratação da capacidade de transporte e traz um pouco mais de liquidez para o sistema. Agora eu quero te ouvir, Silvia. O Gustavo listou aqui uma série de benefícios da nova Lei do Gás. E na sua avaliação, como essa legislação pode ajudar a atrair investimentos ao país? A nova lei do gás, ela traz uma clareza sobre quais serão as regras do jogo daqui para frente. E, portanto, ela traz segurança jurídica, que é muito necessária, era muito aguardada por todos os participantes e os novos investidores, né, interessados em investir em novas infraestruturas ou em infraestrutura existente ao longo da cadeia do gás. E aí, tanto nos elos regulados, né, como o transporte e a distribuição, quanto nos elos competitivos, como a produção, né, o escoamento, o processamento, a importação de gás ou de GNL. Né? Além disso, a nova lei do gás busca implementar, ao meu ver, um contexto regulatório mais moderno, mais eficiente, que já foi testado em outros países com mercados de gás mais maduros. Os pontos importantes, acho que o Gustavo já relevou, né? Mas eu também queria salientar o acesso negociado a terceiro para as infraestruturas essenciais. São essas, né, o escoamento, o processamento e os terminais de importação de GNL. Isso vai permitir uma mais eficiência na utilização dessas infraestruturas e, portanto, facilitar a entrada de novos produtores e importadores.
Acho importante também que essa nova lei ela traz limites à integração vertical, né, entre as atividades reguladas e atividades competitivas. Isso vai também favorecer a entrada de novos players. E o sistema de tarifação de transporte por entrada e saída, o Gustavo já mencionou, né, que deve dar maior dinamismo na gestão do transporte. E, de fato, isso a gente já viu, né, como essa nova lei permitiu a declaração de novos investimentos, em particular em campos de petróleo e gás, mas com alto conteúdo de gás, que estavam esperando justamente essa determinação para declarar Final Investment Decisions, né? Mas é importante salientar que a lei do gás é apenas o início de um processo de reforma ou de re-regulação, né? É só o início e ainda temos um caminho importante a percorrer. Gustavo, você e Silvio destacaram aqui como essa legislação mais moderna garante segurança jurídica e dinamismo ao mercado de gás. Na sua opinião, como a nova regulamentação do setor vai promover a concorrência e qual a importância do setor de transporte do gás natural nesse contexto? Eu acho que quando a gente fala da nova regulamentação, né, a gente tem que falar todo o arcabouço que está sendo criado, não só com a nova lei, mas com os acordos em que o CAD fechou com a própria Petrobras. Então, eu acho que quando a gente fala de abertura de mercado e competição, a gente tem que falar desse acesso desses novos agentes, né, como a Sylvie colocou. E aí, o que eu acho como um passo fundamental, né? A Petrobras hoje, ela não tem 100% da produção do gás nacional, ela produz algo em torno de 75%, mas ela tem 100% do mercado, tá? Ela hoje praticamente comercializa todo o gás. E ela não vai poder mais comprar o gás dos parceiros no upstream, ou seja, os parceiros dela nos grandes campos de exploração e produção. Então, o primeiro movimento de mercado é que ela não podendo renovar esses contratos com os parceiros, esses parceiros vão ter que ir ao mercado e achar um destinatário, né, um consumidor para essa molécula, para esse gás. Então, esse vai ser o primeiro momento, e nós, né, transportadores, estamos trabalhando para viabilizar essa entrada desses novos clientes na malha, num acesso acordado com a Petrobras. Então, um trabalho grande dada a redução de flexibilidade, né, da Petrobras e liberação de capacidade, porque ela tinha 100% da capacidade contratada para ela, a gente começa a viabilizar a entrada desses novos players. Quando eu falo do caso da TAG, as distribuidoras do Nordeste têm organizado alguns leilões, né, chamada pública, desculpa, para contratação de molécula, né, de gás, e alguns grandes players estão ganhando, sejam a Shell, por exemplo, sejam alguns players que compraram aqueles campos que são depletados da Petrobras, né, que é como a PetroRecôncavo e outros, e eu acho que esse é o primeiro movimento, quando você deixa de ter um player dominante e começa a ter novos agentes no mercado, isso gera uma competição maior na molécula e, consequente, mais liquidez e tende a ter redução de preço. Silvia, na sua resposta anterior, você disse que essa nova lei é apenas o início de um processo que está em andamento. Quais são os pontos mais relevantes que ainda precisam ser atacados? O que falta avançar? Olha, Rafael, muito importante agora vai ser o papel da ANP. A lei trouxe para a ANP ainda mais responsabilidade na construção desse novo contexto regulatório, né? E é muito importante que essa transição seja feita com celeridade e com pragmatismo, né, para não perdermos o ímpeto inicial, né, o entusiasmo inicial e a atratividade frente à oportunidade em outros países também. E no curto prazo, acho que o Gustavo já evidenciou os principais temas a ser resolvido, tem a ver com acesso ao transporte dos novos players, enquanto ainda estão vigentes os contratos legados das transportadoras com a Petrobras. Tá? Esse é um ponto de suma urgência, porque tem alguns produtores, né, ou parceiro da Petrobras, ou também concessionário de EP em outros campos, que antes vendiam, que até agora vendem seu gás para a Petrobras, e que a partir do 1º de janeiro não poderão mais vender para a Petrobras e terão que acessar diretamente
o mercado. Então, isso requer clareza em relação às regras de acesso à capacidade de transporte, clareza também em relação às tarifas de transporte e outros encargos, né, para serviços fornecidos pelas transportadoras, como, por exemplo, o balanceamento. E uma outra parte também muito importante tem a ver com a regulação estadual, né? Porque a gente precisa ter competição em toda a cadeia de valor, tá? E eu diria que, no médio prazo, o que é importante é identificar novas demandas de gás, porque o potencial de produção é muito elevado e tem players interessados em fornecer gás, tanto gás nacional como importado, mas o problema é de saber se a demanda de gás irá crescer nos próximos anos. Gustavo, como a TAG vem contribuindo para a abertura do mercado de gás natural do Brasil? No caso do transporte, eu encaro o transporte como infraestrutura a serviço do mercado. Então, você tem um investimento na nossa infraestrutura está disponível, né, para uso desses clientes, desses novos carregadores. E quanto maior o número de agentes, maior volume transacionado nessa infraestrutura, diminui o custo unitário para todos e tem uma maior competitividade e uma redução de preço. Acho que essa é uma mensagem que a gente tem que passar. Do ponto de vista da TAG, eu acho que eu reforço aqui, né, que a gente quer ter um protagonismo nesse novo mercado de gás, e isso faz parte da visão que a gente estabeleceu aqui na empresa, né, uma empresa relativamente nova, um pouco mais de 2 anos depois da privatização. E a gente está trabalhando muito, primeiro, para remover os gargalos que a gente tem na infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Aonde a gente tem potenciais congestionamento na malha que precisam de novos investimentos, talvez em compressão ou similares, né? Então, a gente está trabalhando nisso. A gente também está trabalhando para conectar alguns terminais de GNL que participaram de leilões de termoelétricas e venderam energia em leilões de energia nova, mas não estão conectados na rede integrada de transporte e distribuição. Então, a gente está trabalhando junto, por exemplo, a conexão do terminal de Sergipe, investimento bastante grande que a TAG tem feito. Se a gente for somar o que a gente tem de planejamento para os próximos 5 anos, nós estamos falando de aproximadamente 2 bilhões de investimento, e esse investimento está direcionado já na abertura do mercado para a expansão, está investimento direcionado para aumento da nossa segurança operacional, e aí eu estou falando de grandes manutenções, trocas de todo o meu sistema de medição para poder atender essa abertura e esses novos agentes. Então, eu sou um otimista e acho que tenho contado com o apoio grande dos acionistas, né, do CDPQ e da ENGIE, e eu acho que a gente tem tudo para contribuir de maneira decisiva para que essa abertura aconteça da melhor maneira possível. Silvia, você citou a questão da regulação estadual na sua última resposta. Então, para encerrar, eu quero avançar mais nesse aspecto. Qual deve ser o papel dos estados nesse contexto de abertura do setor? Bom, Rafael, é verdade, o papel dos estados na abertura do mercado de gás é fundamental, até porque a Constituição Federal determinou que cabe aos estados a regulamentação da distribuição do gás natural. Portanto, cabe aos estados, às concessionárias de distribuição de gás canalizado, prover o serviço de distribuição mais adequado possível, assegurando que o consumidor de gás cativo, que é aquele que não pode ou não quer escolher seu próprio fornecedor, seja atendido da melhor forma e pague um preço justo para seu gás. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que os estados ou as agências reguladoras estaduais modernizem seu arcabouço regulatório para criar as condições que permitam aos grandes usuários, né, aqueles que podem ser clientes livres, para permitir que esses usuários migrem de maneira ágil e eficiente para o mercado livre. Então, isso requer, entre outros aspectos, por exemplo, a eliminação de cláusula com volumes, com tempos de pré-aviso exagerados, às vezes, uma estrutura tarifária mais transparente, com a alocação correta dos custos dos diferentes usuários, evitando subsídios cruzados, por exemplo, e eliminando também regras demasiadamente burocráticas para os comercializadores, que são aqueles agentes que hoje não estão ainda atuando no Brasil, mas que são fundamentais
em todos os mercados maduros de gás natural, porque são aqueles que poderão ter um portfólio tanto na oferta de gás como na demanda de gás, e permitindo que tudo funcione de maneira mais fácil, né, no mercado de gás, podendo vender de formas diferentes a diferentes usuários. E eu quero dizer, para finalizar, que essa abertura do gás natural não se dará de forma isolada em estado A, B ou C, né? Precisa ter uma homogeneização de regras, especialmente uma coordenação entre a esfera federal e a esfera estadual. E assim chegamos ao fim do debate hoje. Eu quero agradecer aos nossos convidados, Gustavo Labanca, diretor-presidente da TAG, e Silvia Dapote, diretora executiva de Gás Natural do IBP. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado por esse convite para participar do Além da Energia. Foi um prazer trocar algumas palavras com o Gustavo Labanca. Obrigada. O prazer foi meu, Silvi. Foi muito gratificante ter a oportunidade de estar, né, dividindo aqui o Além de Energia com você. Agradeço também aí ao Rafael e quero deixar uma mensagem, né, já que a gente está no Além da Energia, que é fundamental que a gente tenha um planejamento integrado dos setores de energia elétrica e gás natural, para que a gente tenha um desenvolvimento, vamos dizer assim, integrado da indústria. Agora, vamos saber o que mais foi notícia na ENGIE. Executivos da ENGIE participam da COP26 e refletem sobre transição energética. Executivos da ENGIE participaram da COP26 em Glasgow e reforçaram a importância de ações pela transição energética. Judith Hartmann, CFO mundial da companhia, disse que o grupo está se unindo a prefeituras e governos na promoção de iniciativas que permitam uma transição justa, de forma que ninguém fique para trás. Já o vice-presidente do grupo, Sebastián Arbolá, ressaltou a importância do hidrogênio para a descarbonização. A gerente de Meio Ambiente, Transição Energética e Responsabilidade Social Corporativa da ENGIE no Brasil, Flávia Teixeira, ressaltou a importância das hidrelétricas como fonte geradora limpa. O assunto foi debatido no evento, em painel que contou com a participação do primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, da ministra de Turismo da Islândia e de membros da The Nature Conservancy. ENGIE Brasil Energia registra EBITDA de 1 bilhão e 700 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. A ENGIE Brasil Energia registrou lucro líquido de 639 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, alta de 30,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. O acumulado dos últimos 9 meses foi de 1 bilhão e meio de reais. A receita operacional líquida somou 3 bilhões e 400 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, resultado 5,6% acima do apurado no mesmo período do ano passado. O EBITDA consolidado atingiu 1 bilhão e 700 milhões de reais, crescimento de 22,1% em comparação ao ano anterior. Já o acumulado do ano chega a 4 bilhões e 900 milhões de reais. IBAMA e ENGIE promovem consulta pública sobre o plano de uso do entorno do reservatório da usina hidrelétrica Canabrava. Para conservar os ecossistemas existentes e regulamentar o bom uso das águas e margens do reservatório da usina hidrelétrica Canabrava, no Tocantins, o IBAMA e a ENGIE promoveram uma consulta pública sobre o plano de conservação e o uso do entorno do reservatório artificial, conhecido como Pacoera. O objetivo da consulta pública foi identificar as melhores alternativas para o uso do entorno e do reservatório, desde atividades ligadas à economia local até usos para lazer. A consulta pública foi aberta a toda a população e é uma exigência do processo de licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA. Veja mais notícias no site da ENGIE e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!